Querido Deus, te agradecemos por mais um sábado que se iniciou, por uma semana que chegou ao seu fim, com todos os seus desafios, mas também conquistas e alegrias. E ao entrarmos neste sábado, queremos te convidar para estares conosco ao começarmos esse dia e nós queremos continuar a leitura do livro Peregrino, e pedimos que nos acompanhes neste momento, para que possamos entender símbolos, alegorias e aprender. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Chegaram mais duas pessoas. Ahm, Sejam bem-vindas, tá? E mais uma vez um feliz sábado. Talvez alguém, eh, a Petinha, a Rayane ou o Renilde, gostaria de fazer uma breve recapitulação dos últimos dois capítulos, 9 e 10, certo? Infelizmente, eu não pude estar presente no momento do estudo, Carolina está um pouco, e tampouco tive tempo para revisar a hora que vocês gravaram, ou a leitura, não? Que a Renilde guiou. Assim, alguém, Rayane, Petinha, Renilde, talvez gostaria de dar uma breve visão geral, porque hoje o capítulo 11, ele tem apenas 7 páginas, não é muito. Porém, não sei até onde nós chegaremos, né, com comentários e tudo. Aí o capítulo seguinte, o capítulo 12, ele é grande, ele tem 17 páginas. Nós teremos que ver. Se a gente passar muito rápido com a leitura do capítulo 11, talvez a gente possa começar o 12, mas de preferência eu acho que é bom não iniciar capítulo e deixar e começar no meio, né? Na seguinte leitura. Vamos ver. Alguém pode nos dar uma breve visão geral dos últimos dois capítulos da sexta-feira passada? E aí, Gabriel, Tudo bom, e, Renilde? e todas as pessoas, feliz sábado. Uma visão breve do capítulo 9. Cristão luta com o Apolion no Vale da Humilhação, e o que ficou bem claro é que Apolion luta, né, para não perder os seus súditos, né? Pela leitura, a gente percebeu que, de estarmos nesse mundo, Apolion já considera que somos todos seus, né? E cada um que deixa, cada pessoa que encontra o caminho com Cristo, que se torna cristão, que escolhe não estar pertencente a esse mundo, a tudo que a gente já conhece, né? Tentar uma nova vida a partir do batismo. Ele luta por Napoleão luta por essas pessoas, ele não quer perdê-las, assim bem como Cristo também luta por nós, e não deseja perder-nos, né? E ficou bem claro essa disputa, mas que somos nós que decidimos que caminho nós vamos seguir, né? E com a ajuda de Cristo nós podemos sair dos caminhos desse mundo. E
Apolion tentou de tudo para poder dissuadir, né, de persuadir e tirar Cristão do caminho que ele estava, mas Cristão se manteve firme no caminho. Teve medo, mas seguiu. E depois, no capítulo 10, nós vimos as aflições de Cristão no Vale da Sombra da Morte. Também uma parte do caminho muito difícil, né? E cheia de percalços também, mas o que a gente chegou a perceber aqui, um pouco nós trocamos as nossas ideias, é que toda aquela perturbação que Cristão passou nesse vale da sombra da morte, e se sentiu sozinho, porque também ficou claro, mais uma vez, que somos nós que tomamos as nossas decisões, que na hora também do sofrimento sofremos também sozinhos para poder tomarmos as nossas decisões, nos fortalecermos, escolher o caminho, seguir o caminho. A gente chegou, nós conversamos a respeito de ser uma luta, nós usamos as alegorias e os exemplos aqui como sendo a nossa mente, quando nós temos que tomar as nossas decisões, deixar caminhos, seguir caminhos, lembrar dos nossos vieses, mas aceitar que podemos mudar. Falamos do cérebro rápido, do cérebro lento, e de conhecer mais da nossa mente, porque na nossa mente reside também muito da nossa tortura pessoal, né? Então a gente usou um pouco dessa alegoria, desse momento no Vale da Sombra da Morte, de toda essa dúvida, de toda essa aflição, também ser uma parte mental, por ser uma coisa que cada um vive a sua experiência. Então a gente colocou também um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade mental, pelo que a gente conhece hoje, conversa muito hoje, estuda, para conhecer um pouco mais da nossa mente. E depois foi muito gratificante no final do capítulo, quando o cristão seguiu e fez ali e salmodiou, né? Fez ali o seu, como que eu posso dizer, o seu louvor, se posso assim dizer, né? Foi muito gratificante para a gente também, essa parte em que ele percebe que passou pelos abismos, por toda a dificuldade, a fraqueza, né, de ter que avançar sozinho, mas que ele agradeceu no final, né, que está vivo e que deve toda essa glória a Jesus. Então foi muito bom também chegar ao final do capítulo, foi muito gratificante. Enídio, muito obrigado pela eh, revisão dos últimos dois capítulos. Parece que eh, foi muito proveitoso, né? O momento de vocês. Ahm, eu imagino que as pessoas que estão aqui, né? Petinha, Rayane e Enídio, obviamente, né? Estavam presentes, né? Na sexta passada. E a gente vai, então, diretamente entrar agora à leitura do próximo capítulo, tá? Capítulo 11, título O Encontro de Cristão e Fiel. Ahm, vocês, imagino, estão vendo a tela compartilhada, tá, do texto. E nós vamos ter três personagens, tá? Narrador, cristão e fiel, ok? Como são 7 páginas, a gente está em poucas pessoas, a sétima página ela é curta, eu pensei em dividir a leitura eh, em 3 blocos,
tá? Então a gente vai poder trocar um pouco os personagens e a gente poderia então definir, né, de quem vai fazer narrador na página 1 a 2, 3 a 4 e 5 a 7. No caso, deixa eu só ver aqui, seria 64 e 65 no PDF, 66 e 67 e 68 a 70. Ehm, Quem quer ser a narradora da página 1 a 2? Eu. Muito bem, eu vou anotar aqui. Você já quer falar seu papel da página 3 a 4, Cristão o Fiel? Fiel. Ok. Agora chegaram mais. Espera aí. Vamos ver. Ehm, eu vou dar agora, pedir para alguém mais assumir papel de Cristão o Fiel da página 1 a 2. Eu vou avisando, tá, gente, quando é para trocar. Quem quer ser? Eu posso ser. Você será quem? Cristão ou Pode ser. fiel? Cristão. É. Petinha ou Rayane? Quem gostaria de ser fiel? Personagem fiel. Eu posso ser fiel. Pode ser você, então, Rayane. E na página 3 a 4, quem será cristão e quem será narradora? Ah, tá chegando mais alguém para nos ajudar. Ehm, Rose chegou. Rose, seja bem-vinda. A gente está precisando de alguém que seja narradora e cristão, em apenas 2 páginas. Petinha. ehm, Oi, Gabriel. Oi, Rose. Você quer ser quem? Narradora ou cristão? Cristã. Ai, tô em dúvida. Você, narradora. Tá, isso eu vou te avisando, tá? Porque a Tá gente bom. dividiu as 7 páginas em 3 blocos, então é só Uhum. na segunda parte que você será narradora. E quem será cristão? Já temos Rose e Carol. E precisamos. Eu posso ser alguma coisa, só tem uma coisa, que eu tenho muita dificuldade com a visão. Então, Tá, para mim, é uma dificuldade muito grande. É por isso que eu nunca me pus, porque não tenho facilidade, desde a minha cirurgia da catarata, não tenho muita facilidade de ver. Se tivesse com computador, seria mais fácil, mas eu estou de telefone, e fica muito tudo bem, pequeno. Ai, Petinha. desculpa aí. Você acha que tá dando para ler ou você prefere que outra pessoa assuma? Eu Não tem nenhum prefiro que problema. outra pessoa, eu prefiro que outra pessoa assuma, porque eu não consigo Tudo bem, realmente enxergar muitas vezes algumas palavras. tá. Eu vou fazer a parte de cristão, então, nesse segundo bloco. E no último bloco, precisamos novamente narradora, cristão e fiel. Quem quer ser? Eu Ah, posso eu ser queria. narradora. Você quer ser, Renilde Rayane? narradora Eu vou e ser cristão. Rayane cristão e fiel, Rose.
Posso ser. Beleza. Muito bem. Ahn, então, nessas primeiras duas páginas, narradora é a Carol, cristão, Renilde e fiel, Rayane. Tá bem? Carol já ligou o microfone, então já pode começar direto, tá bom? Boa Tá bem. leitura para nós. Capítulo 11. O encontro de Cristão e Fiel. Cristão continuou seguindo seu caminho e alcançou uma pequena subida, que fora posta ali de propósito, para que os peregrinos pudessem enxergar e que os esperava adiante. Para que os peregrinos pudessem enxergar o que os esperava adiante. Ele subiu e, olhando para frente, viu Fiel à distância e gritou-lhe: Ei, ei, alô, espere aí, que agora você tem companhia. Fiel olhou para trás e Cristão novamente gritou. Espere aí, espere até eu alcançar você. Não, minha vida corre perigo e o vingador de sangue está atrás de mim. Cristão se comoveu e, redobrando o esforço, rapidamente o alcançou. De fato, chegou até a ultrapassá-lo, de modo que o último era agora o primeiro. Riu-se então, cheio de si, por ter conseguido tomar a dianteira ao seu irmão. Mas calhou que, sem olhar onde pisava, súbito tropeçou e caiu, e não conseguiu se levantar enquanto Fiel não chegou para ajudá-lo. Vi depois, em meu sonho, que seguiram os dois juntos, demonstrando muito carinho um pelo outro e conversando animadamente sobre todas as coisas que lhes tinham acontecido durante a peregrinação. Cristão foi quem tomou a iniciativa. Amado e amado irmão fiel, fico feliz por tê-lo alcançado e por ter Deus abrandado de tal modo nosso espírito, de modo que agora podemos seguir como companheiros por caminho tão aprazível. Pensei, caro amigo, que teria a sua companhia já desde a saída da nossa cidade, mas, na verdade, você partiu antes de mim. Por isso me vi forçado a percorrer todo esse trecho sozinho. Olha, Cristão, quanto tempo você ficou na cidade da destruição antes de sair em peregrinação depois de mim? Até não suportar mais, pois depois de sua partida, só se falava que nossa cidade, breve, seria arrasada pelo fogo vindo do céu. O quê? Seus vizinhos é que falavam isso? É, por algum tempo todo mundo só falou nisso. E só você? Ninguém mais saiu para fugir do perigo? Embora, como já disse, muito se falasse sobre o assunto, não acho que eles acreditassem realmente nisso, pois no calor da discussão ouvi alguns zombando de você e da sua viagem desesperada, visto que era assim que chamavam a sua peregrinação. Eu acreditei e ainda acredito que o fim de nossa cidade será com o fogo e o enxofre lá de cima. Portanto, também resolvi fugir. Não ouviu nada sobre meu vizinho volúvel? Ouvi sim, cristão. Ouvi dizer que ele seguiu você até o pântano do desânimo, onde, segundo comentaram alguns, acabou caindo. Só que ele não queria que soubessem que isso havia acontecido. Tenho certeza de que ele ficou totalmente emporcalhado com aquela sujeira toda. O que os vizinhos disseram para ele? Desde a sua volta, ele se tornou alvo de muita zombaria, e isso entre gente de todo tipo.
Alguns ainda escarneceram dele e o desprezam, e poucos lhe oferecem trabalho. Hoje ele está 7 vezes pior do que se jamais tivesse saído da cidade. Mas por que todos se viraram contra ele, se também desprezam o caminho que ele abandonou? O povo diz: enforque-no, ele é vira-casaca, não foi fiel à sua convicção. Acho que Deus chegou mesmo a incitar inimigos que o vaiassem, para fazer dele um exemplo, por ter abandonado o caminho. Não conversou com ele antes de partir? Cheguei a vê-lo certa vez na rua, mas ele me lançou um olhar esquivo de longe, como quem está envergonhado do que fez. Não conversei com ele. Bom, logo que parti, tinha esperança nesse homem, mas agora temo que vá perecer na destruição da cidade, pois ele, pois a ele aconteceu conforme o sábio provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Também tenho os mesmos temores em relação a ele. Mas quem é que pode evitar o que deve acontecer? Ora, bom vizinho fiel, melhor é deixá-lo para lá e falar de coisas mais urgentes para nós. Diga-me, com o que você deparou no caminho até aqui? Pois seria um verdadeiro prodígio se ainda não houvesse encontrado algumas coisas admiráveis. Escapei do pântano, pois vi você cair ali, e cheguei à porta sem passar por esse perigo. Só encontrei certa mulher chamada Libertina, que procurava alguma forma de me prejudicar. Ótimo que tenha escapado de sua rede. José muito sofreu nas mãos dela, mas escapou como você. Só que isso quase lhe custou a vida. Mas o que ela lhe fez? Você não pode imaginar, a não ser que já tenha experiência nisso. Como a língua dessa mulher é sedutora. Ela insistiu muito comigo para que eu a acompanhasse, prometendo-me toda sorte de prazeres. Certamente ela não lhe prometeu o prazer da boa consciência. Você sabe o que eu quero dizer. Todo prazer carnal e mundano. Muito bem. 2 páginas lemos. Agora vamos trocar os personagens, tá? Narradora agora é a Rose. Na verdade, não sei se tem narração aqui. Talvez tenha. Vai ter que, vamos ter que ver. Cristão sou eu. E fiel a Carol. Tá bom? Então eu vou dar continuidade e depois de 2 páginas a gente troca de novo. Graças a Deus você escapou dela. Os odiosos aos olhos do Senhor cairão na vala dessa mulher. Não, não sei se realmente escapei dela ou não. Por quê? Não creio que você tenha cedido aos desejos dela. Não, não me corrompi, pois me lembrei de um texto antigo que havia lido que diz: os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Então fechei os olhos, pois não queria me deixar enfeitiçar por seus olhares. Então ela me insultou, mas segui meu caminho. Não sofreu nenhum outro ataque pelo caminho? Chegando ao sopé do morro, chamado Dificuldade, encontrei um homem bem idoso que me perguntou quem eu era e para onde ia. Eu lhe disse que era um peregrino que seguia rumo à cidade celestial. Disse-me então o velho: você parece ser um homem honesto. Será que não se disporia a ficar comigo pelo salário que lhe pagarei? Perguntei então seu nome e onde ele morava. Respondeu-me que se chamava Adão o primeiro e que morava na cidade do Engano. Eu lhe indaguei sobre o trabalho e que salário pagaria. Ele respondeu
que eram muitos prazeres e que, como salário, eu afinal seria o seu herdeiro. Perguntei ainda Continuou o, fiel. o que havia em sua casa e que outros servos ele possuía. Respondeu que em sua casa havia todos os deleites do mundo e que seus servos eram os que ele mesmo gerava. Pedi que me dissesse então quantos filhos tinha. Disse-me que tinha só 3 filhas: cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens, e que eu poderia me casar com todas elas se quisesse. Perguntei-lhe finalmente quanto tempo gostaria que eu morasse com ele. Respondeu-me: enquanto ele mesmo vivesse. Bom, e a que conclusão chegaram você e o velho, afinal? Ora, de início me senti até inclinado a acompanhar o homem, pois achei que falava belas palavras. Mas reparando em sua testa enquanto conversava com ele, li a seguinte frase: Dispa-se do velho homem com seus feitos. E então? Então me veio queimando na mente a ideia de que, apesar de tudo que ele disse, e por mais que me bajulasse, quando me alojasse na sua casa, me venderia como escravo. Então pedi que não me dissesse mais nada, pois não me aproximaria da porta da sua casa. Diante disso, ele me jurou e me disse que enviaria atrás de mim alguém que tornaria o meu caminho amargo para a alma. Aí virei-me para me afastar dele. Mas assim que o fiz, senti que ele me agarrava, dando-me um puxão tão forte que pensei que havia arrancado um pedaço de mim. Isso me fez clamar: Ó homem desprezível! Então, segui o meu caminho morro acima. Já havia subido a metade da encosta quando olhei para trás e vi alguém me seguindo, ligeiro como o vento, e ele me alcançou bem no lugar onde fica o banco. Foi bem onde eu me sentei para descansar, mas o sono me venceu. Ali perdi este rolo que trago junto ao peito. Mas ouça-me, bom irmão meu. Assim que o homem me alcançou, senti uma forte pancada que me derrubou no chão, e ali fiquei como morto. Quando eu voltava a mim, ainda tonto, perguntei por que fizera aquilo. Disse que era por causa da minha secreta atração por Adão o primeiro. E dizendo isso, me desferiu outro golpe fortíssimo no peito, estirando-me no chão de costas. Assim fiquei ali caído de novo aos pés dele, como um morto. E quando voltei novamente a mim, clamei misericórdia. Ele, porém, disse: Não sei o que é misericórdia. E de novo me atingiu. Com certeza teria dado cabo de mim. Mas então alguém chegou e mandou que ele parasse. Quem foi que mandou que ele parasse? Não o reconheci de início, mas vi as cicatrizes em suas mãos e no flanco e concluí que era Nosso Senhor. Então me pus de pé e subi o resto da encosta. O homem que o golpeou era Moisés. Ele não poupa ninguém e tampouco sabe demonstrar misericórdia para com aqueles que violam a sua lei. Eu bem sei. Não foi a primeira vez que me encontrei com ele. Foi ele quem me procurou quando eu ainda morava na segurança do lar e me disse que queimaria minha casa sobre a minha cabeça se eu lá permanecesse. Mas você viu a casa que fica lá no cume do morro? Do lado em que Moisés o alcançou? Vi, e vi também os leões antes de chegar até ele, até lá. Quanto a eles, acho que estavam dormindo, pois era por volta do meio-dia. E como tinha ainda boa parte do dia pela frente, passei pelo porteiro e desci o morro. Ele de fato me disse que o viu passar, mas que pena que você não visitou a casa, pois eles lhe teriam mostrado tantas raridades, das quais você dificilmente se esqueceria até o dia da sua morte. Mas me diga, encontrou alguém no Vale da Humildade? Sim, encontrei com certo descontente que quis me convencer a voltar com ele.
Disse a ele que o vale não tinha uma gota sequer de honra e que passar ali era desobedecer a todos os meus amigos. Orgulho, arrogância, presunção, glória secular e outros, que, segundo ele, ficariam muitíssimo ofendidos se eu fosse estúpido a ponto de atravessar aquele vale. Bom, e o que você lhe respondeu? Eu disse que, embora todos esses que ele mencionara pudessem até alegar parentesco comigo, e com razão, pois de fato eram meus parentes segundo a carne, eles tinham me rejeitado desde que eu me tornara peregrino, assim como eu também os rejeitava. Portanto, eles para mim eram como se jamais tivessem sido do meu sangue. Quanto ao vale, disse-lhe ainda que ele havia dado um panorama bastante enganador da coisa, pois diante da honra vai a humildade, e a altivez do espírito precede a queda. Portanto, eu disse que preferia atravessar o vale rumo à honra, que os meus lábios tanto, que os mais sábios tanto valorizam, a escolher aquilo que ele estimava mais digno do nosso afeto. Muito obrigado. Aqui vamos fazer troca. Ahm, cristão. Agora será Rayane, narradora a Renilde e fiel Rose, tá bom? E vamos até a última página, porque são três no caso, só que a última é curta, tá bom? Então, narradora Renilde, cristão Rayane e fiel Rose. É mesmo? E o que ele lhe falou? Ora, argumentou contra a própria religião. Disse que para o homem era lamentável, vil e desprezível preocupar-se com religião. Falou que boa consciência não era coisa de homem e que vigiar as palavras e os caminhos para se abster da intimidadora, da intimidadora. Rapidamente, eu acho que a gente pulou uma boa parte, Também não? acho. A gente encerrou a leitura de fiel Um até afeto. aqui, afeto, e depois continua a leitura do cristão Isso, aqui, tá bom? isso. Vamos retomar, por gentileza. Não encontrou mais nada naquele vale? Encontrei ainda vergonha. De todos os homens que encontrei em minha peregrinação, ele, acho eu, tem o nome errado. Os outros até se continham diante de alguma argumentação ou outra coisa qualquer. Mas esse vergonha, cínico que era, simplesmente não parava de falar. É mesmo? E o que ele lhe falou? Ora, argumentou contra a própria religião, disse que para o homem era lamentável, vil e desprezível preocupar-se com religião. Falou que boa consciência não era coisa de homem e que vigiar as palavras e os caminhos para se abster da intimidadora liberdade com que se acostumam os espíritos mais corajosos da época era tornar-se alvo de escárnio. Raposo também contou fiel. Que Que poucos dos poucos poderosos, ricos ou sábios já concordaram com a minha opinião e que nenhum deles os fez senão quando se deixou convencer pela tolice, dispondo-se voluntariamente, por falta de juízo, a arriscar perder tudo por aquilo que ninguém sabe o que. Ridicularizou ainda o estado vil e humilhante da maioria dos peregrinos e também sua ignorância da época em que vivem e sua falta de compreensão de toda a ciência natural. É, e também me disse palavras semelhantes sobre muitas outras coisas que não menciono aqui, observou ainda fiel. que era vergonha choramingar e lamentar-se diante de um sermão, e também voltar suspirando e gemendo para casa, que era vergonhoso pedir perdão ao próximo por pequenas faltas, ou restituir aquilo que tirei de alguém.
Disse ainda que a religião faz o homem estranho aos nobres por uns poucos vícios, aos quais ele deu nomes mais distintos, e o faz honrar e respeitar os desprezíveis, por causa da mesma fraternidade religiosa. E não é isso uma vergonha? Apontou ele. Fraternidade religiosa? Cristão. Não, e não. É. E o que você lhe respondeu? O que lhe respondi? Por um momento fiquei sem saber o que dizer. Ele me deixou tão nervoso que o sangue me subiu ao rosto. Sim, o tal vergonha me fez isso e quase me dominou. Mas depois, afinal, ponderei que aquilo é elevado entre os homens, é abominação diante de Deus. E refleti novamente. O tal vergonha me diz o que são os homens, mas nada fala sobre quem é Deus e o que é a sua palavra. Ponderei ainda Disse Fiel. que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida conforme os espíritos intimidadores do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo. Portanto, pensei, o que Deus diz é melhor, embora todos os homens do mundo lhe sejam contrários. Vendo então que Deus prefere a sua religião e a boa consciência, vendo que aqueles que se fazem loucos pelo reino dos céus são os mais sábios e que o pobre que ama a Cristo é mais rico do que o maior dentre os homens que o odeiam, mandei vergonha ir embora. Fiel ainda continuou. Disse-lhe: Tu és inimigo da minha salvação. Devo então dar-lhe guarida contra a vontade do meu Senhor soberano? Como então poderia eu olhar nos olhos dele quando da sua vinda? Se agora me envergonho de seus caminhos e servos, como posso esperar a bênção? Esse tal vergonha, porém, era de fato um vilão audacioso. Quase não conseguia afastá-lo de mim, pois ele me assombrava e continuamente me sussurrava nos ouvidos uma ou outra das enfermidades que acometem a religião. Afinal, eu lhe disse, em vão tentava me convencer, pois as coisas que ele desdenhava, nelas eu via maior glória. E assim, finalmente, me livrei desse importuno. Depois de afastá-lo de mim, cantei. As aprovações que vêm ao homem leal, obediente ao chamado celestial, são variadas e à carne adequadas, e voltam sempre renovadas, tanto que agora, ou quem sabe lá no futuro, talvez sejamos vencidos ou expulsos do duro. Ah, que os peregrinos estejam atentos então, e a si mesmo renunciem, homens que são. Vejo com alegria, meu irmão, que você resistiu a esse vilão com muita coragem, pois dentre todos, como você já disse, acho que ele tem o nome errado. Ele é atrevido a ponto de nos seguir pelas ruas, tentando nos cobrir de vergonha perante todos os homens, ou seja, nos deixar envergonhados do que é bom. Não fosse ele audacioso, jamais tentaria fazer o que faz. Portanto, devemos resistir a ele. Afinal, não obstante todas as suas intimidações, ele exalta os loucos e ninguém mais. Os sábios herdarão a glória, disse Salomão, mas a vergonha será a exaltação dos loucos. Acho que devemos clamar auxílio contra a vergonha àquele que nos quer valentes pela verdade na terra. Você está certo, mas não encontrou ninguém mais naquele vale? Não, eu não, pois o sol me acompanhou durante todo o resto da travessia desse vale, como também do vale da sombra da morte. E ótimo, então. Para mim, as coisas se deram de outro modo.
Logo que entrei naquele vale, tive por longo tempo um terrível combate contra um demônio horrendo chamado Apolion. Cheguei mesmo a pensar que ele me mataria, especialmente quando me derrubou e me esmagou contra o chão, querendo me despedaçar, pois quando me atingiu, a espada me voou da mão. Ele já tinha como certa a minha morte. No entanto, clamei a Deus, que me ouviu e me libertou de todas as minhas aflições. Depois entrei no vale da sombra da morte. Contou Avançando, Cristão. avançando sem luz durante quase metade do caminho. Pensei diversas vezes que ali morreria, mas afinal o dia rompeu, o sol surgiu, e então o resto do caminho foi muito mais fácil e tranquilo. Obrigado, gente, pela leitura. Chegamos ao fim do capítulo, perdão, capítulo 11. Ehm, e eu queria convidar vocês para vocês comentarem suas considerações, né, o que vocês acharam e o que vocês acharam interessante, talvez, que lhe chamou a atenção. Eu anotei aqui quatro coisas que achei que talvez podemos conversar um pouco sobre, porque a gente teria mais 20 minutos agora, tá? E como eu disse, o próximo capítulo 12, ele é de 17 páginas. Ele é muito longo, tá? Ehm, Vocês querem falar um pouco sobre essa leitura ou querem entrar direto no próximo? Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre, embora eu não consegui fazer conexões com essas alegorias que foram usadas. Você Eu, teve tam- algum? eu também acho que a gente poderia falar um pouquinho. Eu vou lá no final, eu não sei se vocês entenderam como eu, mas por acaso o cristão passou por tudo isso e fiel não, porque o cristão ainda não era fiel? Será que tem alguma coisa a ver? Não era totalmente fiel, que teve que enfrentar o Napoleão, etc. E com o fiel foi Sim. diferente. Então, Não, fiel não passou, né? Uhum, uhum, Pelo vale da sombra isso. e da morte. exato. Então, porque ele era fiel, É, Rose, fica parecendo sim. é, Ficou parecendo sim. e parece que com o cristão teve que ter um pouco mais de trabalho, né? O Se que posso dizer cristão assim. fez para que o fez distinto de fiel, que o fez passar pelo vale da morte? Eu só, assim, como eu não li bem assim os últimos dois capítulos, eu não vou saber contribuir muito. Eu sei que ele dormiu num banco e perdeu o Pergaminho. rolo, né? Uhum, Ehm, Ele ficou muito triste e abalado por isso, não? sim. Eu não faço ideia, mas é uma boa coisa para dar uma olhada. Rayane, Marcos, que chegou, o que que vocês acham? Carol, Oi, Petinha, Gabriel. Oi, pessoal. oi. Tá Sim. me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Muito Sim. bem. Ok. Eu acho que esse contexto todo dessa história, embora eu peguei um pouco aqui adiantado já o de hoje, me fez pensar que pode ter tudo a ver também com o nosso contexto de vida presente hoje, né? Eu acho que a gente precisa estar bem
conectado com as mensagens, o que nós estamos estudando, aprendendo, o contexto que nós estamos vivendo no mundo hoje, né, presenciando. E eu acho que tem tudo a ver porque a gente também pode, talvez, nos deslizar, nos enganarmos a nós mesmos e nos encontrarmos em falso em algum momento, se não estiver realmente bem alicerçado na mensagem, no que Deus tem mostrado para a gente nesse movimento. Agora, talvez só para recapitular a pergunta, não? Que a Rose fez, eu acho que foi a Rose que fez, não? Que por que cristão passou pelo vale da sombra da morte e fiel? Não, eu não, pois o sol me acompanhou. Ele diz que ele não passou pelo vale da sombra da morte, porque cristão quase morre lá, não? Pelo ataque do demônio horrendo chamado Apolion, não? Então pergunta por quê e dá a impressão que o próprio nome já responde por que fiel não passou pelo vale, porque ele é ou foi fiel, não? E cristão É, ele e, teve um deslize, não? e inclusive tem também que quando Fiel diz que ele não caiu no lamaçal, né? Uhum, Porque ele viu que estão caindo e ele desviou. Ele fala que ele viu cristão lá, que cristão quase se afogou, quase parou por ali mesmo. Eu acredito que ali foi o primeiro passo em falso de cristão, né? sim. Enfim, eu acho interessante essa observação, não? Ehm, a, a resposta parece ser quase óbvia, assim, simples, porque está contida no nome do personagem aqui, né? Mas essa eu acho que também talvez seja essa a ideia, né? De nos apontar para talvez essa interpretação, não? Ahm, algo mais vocês querem observar sobre isso? Se não, eu achei interessante aqui esse personagem Adão, não? O velho homem. Parece que ele está usando linguagem de Paulo, não? Ahm, assim, acho engraçado que ele escolheu esse personagem literalmente de Adão, assim, não o primeiro, mas faz uma aplicação altamente simbólica, né, de Paulo, né, que se refere ao velho homem, assim, né, o nosso eh, velho eu antes da nossa conversão e batismo, certo? Estou entendendo bem? É, ou então também aquela aplicação que não é aplicação, é parábola que ele faz, né? De Adão, por quem o pecado entrou no mundo, e Cristo, que tira o pecado do mundo. Aí nesse capítulo dá para ver essa figura de Adão e depois Cristo e Moisés também, né? São três símbolos que ele coloca. Moisés é quem? Tem Moisés, que é a pessoa que corre atrás do fiel quando ele sai da casa do Adão, e aí o Moisés dá uma surra nele. Mas quem que ele é? A lei, eu acredito. A lei, né? Sim, a lei do Antigo Testamento, literalmente, né? Ahm, sim, assim, ele
ele se refere, né, a Adão, pelo qual entrou o pecado ao mundo, mas também ele tem escrito uma coisa no sua testa, né? Isso aqui. Dispa-se do velho homem com os seus feitos. Isso é Colossenses, certo? CL. Alguém me confirma? Vou abrir aqui Colossenses rapidamente. É Colossenses, sim. Colossenses. Ahn, Colossenses 3:9. E lá lemos: Não mintais uns aos outros, uma vez que vós despistes do velho homem com os seus feitos, e vós revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em nós. Né? Então, aqui temos Paulo falando, né, do velho homem, né, que aqui é o Adão, né, mas ele tem uma, uma, uma frase na testa, não? Em, que eu acho que aqui faz essa conexão bem clara, né? É um símbolo, né, para o nosso antigo ser antes da nossa do antigo pacto, talvez, é isso? Porque aqui fala, né, do que somos agora em Cristo, né, e não tem mais o privilégio por descendência ou por circuncisão, etc. O que que vocês acham? Você pode repetir, por favor, a pergunta? Não, eu só queria entender bem a que se refere esse velho homem, não? Porque, por um lado, sim, é o Adão, né, pelo qual entrou o pecado, mas ele tem uma frase escrita, e essa frase é uma frase que Paulo é, fala, né, no contexto aqui, que a Parecem gente as deve ser coisas que revestido do ele, novo homem. parece que ele, as coisas que ele gostava de fazer, né? As suas tendências, suas preferências, os valores. Assim, eu entendi que parece que o que Adão oferecia para ele eram coisas que lhe chamariam atenção e que ele gostaria numa vida passada. Me deu essa Uhum. impressão. Também fiquei com essa impressão. Qual a Eu ainda impressão? acho que isso tem alguma coisa a ver com o antigo pacto e o novo pacto, né? Porque Paulo fala aqui, né, que não agora revestido do novo homem, né? Tudo se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E já não tem mais grego nem judeu, circuncisão e incircuncisão, etc. Não? Porém, Cristo é tudo em nós. E o que esse velho homem faz? Ele manda Moisés, a lei mosaica, né, atrás dele. Manda despedir e essa lei o derruba, né? Vez tras vez. Até Cristo chegar e que o livra, né, do Moisés.
Mas tá bom. Não preciso, a gente não precisa se prolongar nisso. O que vocês acham sobre o personagem Vergonha? Você Talvez alguém perguntou a quer quem? comentar. Hum? Onde começa a vergonha? Aham. Uhum. Mandei vergonha embora. É, enfim, é por aqui. Alguém quer? Porque tem essa questão, né, que na verdade o nome dele não combina, ele é cínico. É, acho que eu não vou saber falar o que que as meninas que leram aí dizem. Uhum. Eu fiquei pensando um pouco sobre a vergonha, porque apesar de já ter lido os outros capítulos, eu não me lembro se a vergonha já apareceu. Então eu fiquei pensando se a vergonha seria algo específico assim do fiel, não do cristão. Porque eu realmente não me lembro do cristão ter passado pela vergonha, mas o fiel, sim. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu queria perguntar. Sim, eu acho que vale a pena a gente prestar mais atenção em a quem é atribuído qual experiência, né? Porque de fato a gente já viu isso no caso de cristão e fiel, né? Um passou pelo vale da morte, outro não, né? Um teve um encontro com vergonha, fiel no caso, e cristão não. Ehm, Parece, né? Ehm, então eu acho que assim dá para tirar mais, né, da forma como o autor assim coloca os personagens ehm, nas determinadas situações, né? Se você tivesse que resumir, né, que é esse personagem vergonha, sem recorrer para o óbvio, né, de ter vergonha sei lá, da suas convicções ou algo assim. Porque Ah, é bastante aqui, né, que fala do vergonha. então, eu acho, por essa parte também que está aqui, né, que eu estou vendo na tela, eu acho que não é tão óbvio, porque geralmente a vergonha, no sentido literal, não seria uma característica não parar de falar, por exemplo. Mas aqui o fiel retrata que né, a vergonha não parava de falar. É,
Então, por essa parte e também por a vergonha contrapor algumas coisas para o fiel ao longo desse texto e mais para frente, por isso eu começo a pensar também que não é tão óbvio, porque algumas coisas se contrapõem. Porque na vida real a vergonha não ia falar muito, né? Uma pessoa. Não que a vergonha aí é uma pessoa, mas literalmente, por exemplo, vergonha. Não se espera que tenham essas características como é retratado aqui. É isso que eu mais, assim, prestei atenção, né? Talvez só para complementar aqui, Rayane, né? Talvez essa palavra seja realmente não seja tão óbvia, né? Mas aqui, personagem vergonha tem vergonha de alguma coisa, né? De alguma postura, né? Que fiel representa, né? E ele é cheio dos argumentos porque não precisa ser como fiel é, assim, né? Então ele tem vergonha de, vamos dizer, de Cristo, ou de ser uma pessoa que fiel é, né? Então não, talvez não confundir com timidez ou algo assim, né? Não sei se é isso que você estava se referindo. Ah, certo, eu entendi. Era isso mesmo. Uma frase que eu gostei bastante, que achei muito forte, ela aparece no final dessa página aqui. Ehm, onde fiel pondera. Diz assim: ponderei ainda que no dia do juízo não seremos condenados à morte ou à vida, conforme os espíritos intimidadores do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo, tá? Porque vergonha aqui, né, chama atenção de fiel aos espíritos intimidadores do mundo, né? Então ele lista inúmeros motivos, né, mundanos, né, que intimidam o cristão, vou dizer de forma genérica, né, o peregrino, não? Que fiel também é um peregrino. Ehm, mas não será esse a norma, né, pelo qual seremos julgados, não é assim pelas coisas que talvez a gente possa ter tido vergonha durante a nossa vida aqui neste mundo, assim, não? O que vocês acham disso? Deu para seguir que eu disse? Gabriel, você pode repetir, por favor? Sim, eu li aqui, né, essa frase que diz onde fiel basicamente é, vence, né, esses ataques do personagem vergonha, onde diz que ele ponderou, né, e lembrou, né, que no dia do juízo
não seremos condenados à morte ou à vida, conforme os espíritos intimidadores do mundo, mas conforme a sabedoria e a lei do Altíssimo, tá? Então, afinal, não são assim as coisas que nos fazem passar vergonha no mundo, assim, né? Pela atitude, né? Que os cristãos, né, têm, né, as nossas convicções, as nossas decisões, né? Tudo isso são coisas que nos intimidam, né? No mundo, porque não são assim decisões que alguém no mundo tomaria, né? Ou talvez tomar posição por eh, coisas que a gente entende pela nossa fé, assim, né? Só que no juízo isso não interessa, assim, né? Se você teve vergonha, né? De se posicionar ou de ser fiel, né? Tudo que É, é externo que te julga do mundo aqui é uma palavra encorajadora, você ser fortalecido de que não são essas vozes julgadoras deste mundo que vão te julgar para a vida ou para a morte. Não é esse o parâmetro usado no mundo que é o parâmetro usado por Deus para que você tenha vida depois, né? Será que faz uma referência ao conservadorismo? Por que você acha? Não sei, eu pensei isso aqui agora. Pequenamente por isso que normalmente um posicionamento conservador ele tem a tendência a fazer julgamentos, né, para julgamento, em função de ser uma pessoa conservadora, postura conservadora e acha que está correto, está certo. No reino dos céus não é por aí, né? Não é mediante uma posição conservadora que a pessoa vai ser condenada à vista do reino de Deus. Foi o que eu pensei. Talvez faça Marcos, algum sentido. eu vou discordar um pouco, assim, eu acho que Né? conservadores têm bastante orgulho, né, das suas posições, suas tradições e tudo, assim, não são, até se posicionam, assim, né, pelas suas convicções, né? Vergonha parece fazer um zigue-zague, assim, para não passar vergonha, né, de fato, né? Aqui, porque aqui fala vários exemplos, né? Eh, que era vergonha, choramingar e lamentar-se diante de um sermão. Também voltar suspirando e gemendo para casa, que era vergonhoso pedir perdão ao próximo por pequenas faltas, né? É tudo que, assim, no mundo, sei lá, tipo, deixa pra lá, pra que você vai lá pedir desculpa por uma coisa que talvez a pessoa já nem percebeu, já esqueceu, sabe, né? São coisas assim que para a pessoa cristã podem ser importantes, né? Fazem diferença, que você que é o certo de se fazer, né? Mas para muitas pessoas isso é passar vergonha à toa, assim, né? Então não sei se encaixa aqui. Eu não acho que se encaixa aqui o conservadorismo, talvez, não? O que vocês pensam? Não sei. Porque, por um lado, existe essa questão do orgulho, né, conservador, mas eu acho que pode se aplicar a pessoas, né, assim, de maneira individual, dependendo do caso. Hum.
assim, o nome dos personagens são bem é, de propósito, assim, né? Uhum, E temos outros personagens aqui, não lembro mais nomes, não sei se tem lá o Tradição, etc, né? sim. Isso não É, é eu para achei bem dizer que... forte Uhum, pode que falar. os membros da família dele também se tornaram personagens, cada um com um nome sugestivo de alguma característica, né? Assim, Glória deste mundo, Amor aos prazeres, coisas assim. Do cristão, não? Ou do fiel? Ah, eu Hum, entendi que era do cristão. é. É, bom, gente, a gente já está agora já 1 hora. Por mim, podemos encerrar aqui, tá? E na próxima vez teremos um capítulo maior, tá? O capítulo 12, 17 páginas. Quem não leu ainda, já podem começar hoje ou amanhã, não? Porque vai ser bom, né? Entrar nessa leitura é, mais preparado e já sabendo se localizar nessa narrativa. Ehm, então, vou convidar vocês para a gente encerrar aqui com oração e se não tiver mais nenhum comentário, eu vou fechar com oração, tá bom? Querido Deus, te agradecemos por esse momento de leitura, pela, eh, pelo ensino que nos deixou aqui, que possamos aprender eh, dessas parábolas e pedimos a tua bênção também neste sábado e pedimos de forma especial que estejas com eh, cada um que está precisando de ti neste momento, pessoas próximas ou não, que possas cuidar e que possamos também ser ajuda uns para os outros. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.